Ótimo dia, pessoal! Tudo bem? Ótimo! Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos nessa manhã. Falar para vocês que este evento, ele é um grande desafio, mas também uma grande conquista. Hoje, é exatamente 2 anos atrás, eu fui desligada espontaneamente da empresa que eu trabalhei por 15 anos, exatamente no dia 28 de fevereiro de 2021. Não foi por acaso, a data na verdade foi por acaso, mas, como a gente fala, tudo é quântico. Então não é à toa que 2 anos após eu realizo esse evento, um evento que eu participei durante mais de 15 anos, sendo um evento lá ou nos pós. Nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, é muito comum esses eventos pós-NRF. Que o que acontece? O pessoal vai para a NRF e traz, adaptando a visão do que foi visto lá em Nova York, das feiras, para a realidade brasileira. Então, quando a gente pensou em conceder esse evento aqui para a nossa cidade de Limeira, nós tivemos todo o cuidado para conseguir trazer não só a realidade do que foi visto em Nova York, para o Brasil, mas para a nossa região. Limeira, Cosmópolis, Arthur, teve Sol de Brilho, então toda a região é nossa. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, falar que foi tudo pensado estrategicamente para que o conteúdo seja absorvido, mas principalmente implantado. A agenda está bem puxada, mas a gente vai trabalhando em qualquer dúvida, pessoal. Pega a mão, tem uma equipe com microfone, a gente está aberto e à disposição. Esse é um evento para nós. Falando da agenda, hoje nós temos alguns convidados, uns estão aqui fisicamente, outros vão ser online. Então a gente vai começar com um convidado que veio de São Paulo, depois eu vou apresentar ele para vocês. Vai ter um talk com a Simone Zago aqui de Limeira. Depois online, a gente tem uma Kater Hunter, só que ela está numa escala em Milão, então pode ser que ela não consiga entrar, ela está lá tentando. Se ela não entrar, a gente vai falar a parte dela, que é sobre os extras, ou seja, geração Z, e depois a gente vai fazer um call online com ela, com todo mundo que está aqui presente, em compromisso com vocês. Depois disso, a gente tem uma outra palestra online com a Tamara Zaya, que é especialista em marketing de tratamento direto de BH. E, finalizando, a gente tem uma mesa redonda com um empresário aqui de Limeira, que eu encontrei lá em Nova York, eu já conhecia ele, mas no meio da rua, no meio da Quinta Avenida, literalmente ele gritou: Sara! Eu falei: gente, estão chamando no meio da Quinta Avenida? Estou globalizada demais, né? A hora que eu olhei, ele ouviu. Nossa! Sabe aquela impressão que você aqui no centro americano e fala: oi, foi a impressão que eu tive. Uau, adorei! E ele vai vir contar um pouco a experiência dele, a primeira vez dele nesse evento, e como ele já está colocando em prática muitas das coisas que ele viu lá em Nova York. Chegar aqui no passador, eu acho que eu perdi meu passador. Só um momentinho, pessoal. Obrigada. Bem, pessoal, eu queria, primeiramente, antes de chamar aqui o nosso primeiro conteúdo, falar sobre Nova York. Por que Nova York? Porque esse evento ocorre lá, para vocês terem ideia, há mais de 110 anos. Nova York é considerado hoje o polo, a capital do comércio. E bem dizer, foi lá que tudo começou. Quando começou a se falar de globalização, quando começou a se falar de varejo, de comércio, foi em Nova York que as primeiras grandes lojas surgiram. Não é à toa que a primeira escada rolante do mundo foi aberta, foi desmontada, mas a única que ainda está, que é a segunda escada mais antiga, é na loja da Macy's, em Nova York. Não é à toa que em Nova York a gente tem, inclusive, essa mesma loja, são mais de 10 andares de loja. A gente fala da operação do varejo. E quando eu falo de varejo, eu não falo apenas de loja. Eu falo de todo o ecossistema, de todo o caminho que o produto faz, do fio, da cadeia produtiva, a hora que ele foi feito na indústria, até a mão do consumidor. Serviço ao varejo, atacado ao varejo, e-commerce ao varejo, e aposto que a maioria que está aqui trabalha ou tem alguma interação com o varejo. Então, por isso, Nova York é um lugar de muita inspiração para todo mundo que trabalha com varejo.
terem uma ideia, 1/4 dos empregos da cidade de Nova York são provenientes do varejo. E mais de 170 mil lojas pela cidade. E, gente, essa feira, como eu falei, ela ocorre há mais de 110 anos aqui nesse espaço chamado Jacobs Convention Center, no coração de Manhattan. E ela é uma feira que conta com mais de 175 palestras, talks, são 350 pessoas falando, né? Alguns talks são 2, 3 pessoas, e mais de 1.000 expositores. São 3 dias de feira, é quase impossível você falar, eu gosto de todas as palestras. Então você tem que escolher, né? Você faz uma curadoria, geralmente o pessoal vai com grupos que tem mais sinergia no negócio, e você escolhe. As palestras que eu escolhi foram muito na linha de tendências, então vocês vão ver aqui muitas tendências, porque nada mais é tendência do que um sinal que está gritando aqui no mercado e daqui a pouco vai chegar para a gente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi esse anúncio aqui. Isso daqui estava bem na abertura, logo após o credenciamento, escrito em, dá para ler? Português. O Brasil é a segunda federação que leva mais pessoas depois dos Estados Unidos. Foram 30 mil pessoas passando pela feira, 10 mil por dia, 3 mil brasileiros. E é incrível, é notório ver o tanto de brasileiro, o tanto de empresas brasileiras lá. Inclusive, em algumas das palestras foram brasileiras. Essa daqui foi a primeira palestra que aconteceu com o Dr. Jay Cash. Ele, depois eu vou falar um pouquinho mais dele, mas ele foi o primeiro negro a jogar na liga de basquete. Hoje ele é professor de Harvard, ele também foi um dos primeiros professores negros de Harvard no mestrado. E ele fez uma palestra fenomenal. Então, o primeiro momento da feira são essas palestras maiores, né, onde todo mundo, onde essas 10 mil pessoas ficam sentadas assistindo. E ele falou isso daqui no senhor Paul Martin, que é um podcast já muito famoso nos Estados Unidos, que fizeram gravar ao vivo na feira. O que acontece no varejo, acontece no mundo. Como eu comentei com vocês, o varejo é todo esse ecossistema, é todo esse caminho do produto da indústria até o mundo consumidor. E o varejo, pessoal, é um reflexo. Por isso a importância do evento, por isso tantos brasileiros e por isso a necessidade de falar sobre o varejo, sobre o que está acontecendo. Temos visto a pandemia. A primeira coisa que aconteceu, as lojas fecharam, foi todo mundo impactado. Quem não foi impactado? Não teve. Né? Até o próprio supermercado ele teve que se adaptar, porque ele também é uma forma de varejo. Então, essa frase do Dr. James Cash, para mim, foi muito emblemática, e quando ele falou, eu tinha certeza que eu tinha que fazer esse evento, eu tinha que trazer aqui para a nossa região esse conteúdo. E aqui, gente, eu queria falar sobre a feira, que tem vários temas. Em 2019, o tema dela foi muito focado no consumidor. Em 2022, o tema chamava Vision. Olha, vamos pensar, metaverso, realidades alternativas, a loja física vai morrer. Quem que já ouviu isso? Muitos, né? Isso foi em 2020. E aí a feira acontece em janeiro, março, veio a pandemia. Em 2021 foi a primeira edição online, que tiveram 2 momentos da feira, que eles trouxeram o tema together, ou seja, juntos. Que eles perceberam a necessidade do varejo se unir para passar por aquele momento tão crítico. Em 2022, o assunto foi aceleração. Para como sair daquele momento de inércia total para o momento de caminhar, acelerar. E esse ano, o tema, para mim, foi um dos melhores, foi sobre ruptura, breakthrough, ruptura. Vamos parar e vamos passar. É a nova era, estamos vivendo essa nova era, mas essa nova era muito alinhada com o lucro. Foi muito falado, passei rápido, desculpa. Foi muito falado que, de fato, o lucro, ele voltou à moda. Porque por muito tempo, na própria NRF, gente tinha falado lá, vocês vão lembrar que chega aqui no Brasil, era bonito eu gastar metaverso, era bonito eu gastar tempo com realidades alternativas, era bonito eu falar que a loja física ia morrer e eu estava no e-commerce. Esse ano, a feira está muito coesa.
ela pisou, ela pegou, ela chegou na nossa realidade e nos disse: gente, a moda agora é ganhar dinheiro, acabou essa história. E todas as palestras, todo o conteúdo foram focados para isso. E eu tenho alguns mentorados que durante as mentorias a gente fica preocupado e fala: Sara, mas eu preciso fazer isso, eu preciso comprar um terreno no metaverso, qual metaverso eu compro? A feira veio falar o seguinte, pessoal: respira, respira. Está na hora da gente ganhar dinheiro. Está na hora da gente fazer esse ecossistema girar. As pessoas estão cansadas de pensar lá na frente, sendo que lá na frente não é necessariamente o que a gente imaginou há 10 anos atrás ou há 20. Quem era criança assistiu o Jetson, sabe o como era para a gente estar hoje, andando de carro que flutuava. E aí, gente, essas palavras para mim foram muito emblemáticas da que a gente vai falar hoje. De volta ao básico, a natureza como membro do conselho, a tecnologia como um meio e não como um fim. A importância da nossa cadeia produtiva, as pessoas no centro de todos os negócios. E mais do que prever o futuro, o negócio hoje é a gente reagir rápido às mudanças que estão acontecendo. E por isso, a gente abre a cabeça. Por isso, a gente traz o conteúdo e eu peço para vocês ouvirem, absorverem e colocarem na realidade. Afinal, eu falo muito sobre criatividade estratégica. Que nada mais do que isso. Eu vou ter repertório e alinhar o meu repertório. Mas antes de eu entrar e falar tudo que foi visto lá, eu acho que é importante fazer uma contextualização desse mercado brasileiro. E já convidando, trazendo ao palco essa primeira pessoa que com muito carinho veio de São Paulo, especialmente, ela, quando pensei para a NRF, eu liguei para ela e falei assim: me dá umas dicas. Ele me passou todas as dicas, porque ele é assíduo. E quando eu faço o VIP Tour, que é um evento que eu levo pessoas guiadas para São Paulo, ele é a primeira pessoa que fala: viu, me passa umas dicas aí, quais lojas eu devo falar, quais lojas eu devo conhecer. E quando eu o conheci, o que eu queria muito trazer? Ele morava em São Luís do Maranhão. Teve um filho em PH, depois foi para Cuiabá, veio para Piracicaba, nosso vizinho, e agora mora em São Paulo. E ele, para mim, é a cara dessa contextualização. Porque ele é uma pessoa do mundo, um empresário do mundo, como nós todos devemos ser. Não é onde a gente está fisicamente que determina onde a gente vai com os nossos negócios. E aí eu falei: que tema a gente vai conversar, Rodrigo? Ele falou: Sara, não quero falar sobre venda, porque não é sobre selling, é sobre storytelling. Então, para trazer um pouco as diferenças e as particularidades, e principalmente os pontos parecidos entre Nova York e o Brasil, eu convido aqui ele, que é gerente corporativo da Marquise Incorporação, uma das maiores consultoras da classe A do Brasil, Rodrigo Souza. Depois também fica tudo superlativo, como é que eu sento aqui, né? É bom a gente ter amigos e colegas de trabalho, fiquei muito feliz. O palco é seu agora. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque de fato são duas coisas que eu gosto muito. Eu acho que quando a Sara sobre Nova York, sobre o varejo, de fato lá eu vou tomar a liberdade de desmistificar um pouco a cidade. Ela não é uma cidade bonita como o Rio de Janeiro, não tem natureza, é uma ilha. E eles souberam aproveitar muito bem, bem no parque, bem no aqui. Mas tudo que se faz em Nova York, quando você pensa em Nova York, está associado com o carro. A gente vai para Nova York para poder comprar. E eu acho que aí, quando você percebe o nível de profissionalização dessas opções todas, diz muito sobre por que ela vira uma catalisadora de tendências. E eu fiz um recap como que a Sara estava falando ali sobre os temas da NRF, que eu nem lembrava dessa cronologia, mas temos a questão de lembrar para vocês, antes da gente aterrar três, sobre os últimos grandes temas da NRF. A gente teve o boom e a produção de dados, né? O que fazer com tanta informação? A gente precisa ter o celular do cliente, a gente precisa ter a data de nascimento do cliente, a gente precisa ter o histórico de venda do cliente, e aí virou dados. E a gente começou a iniciar o sistema, o WhatsApp, e a gente não sabia o que fazer com tanto dado. Depois, a
a gente veio com... O que foi? Vamos trocar? Esse tá ligado? Tá? Embaixo. Acho que agora. Depois desse momento dos dados, da profusão dos dados, a gente teve a internet das coisas. Daí foi aquela coisa do que o iPhone poderia trazer demais, né? O relógio, a Alexa, automatizar a casa inteira. E aí a gente começou a querer fazer tudo por comando de voz, começou a simplificar as coisas, a Amazon. E depois desse, a gente teve o essencialismo com a pandemia. A gente voltar para o consumo da casa da gente, né? Todo mundo ficar incomodado que as fronhas estavam desencontradas, que a gente tinha que aceitar gavetas com pé de meias perdidos, vaqueiros incompletos e um novo modo de comprar. A gente perdeu o medo de iFood, a gente perdeu o medo de fazer mercado pela internet, a gente de forma ágil, no regional precisou aprender a fazer uma Páscoa. Vocês lembram da primeira Páscoa? Alguém que é do Segredos de Chocolate? A gente teve a Páscoa no meio da pandemia, que é o Natal dos caras. Estoques, e a gente, as pessoas têm que poder sair de casa, ficar no store, e aí a gente fala, né, o que é essencial para a gente? Então, dados, internet das coisas, o essencialismo. Depois da pandemia, a Sara falou, vamos reagir, né? Vocês sabem por que foi criado o metaverso? Alguém tem alguma ideia? Na verdade, a gente passava por um momento de ter um mundo perfeito, ter uma vida perfeita, né? O Instagram, os filtros, o Roblox. Então, criou-se um mundo onde tudo pudesse ser perfeito. Você cria um avatar, você é quem você quer ser, você compra as marcas em NFT, né? Você não tem dinheiro para ter uma obra de arte, aquele case lá do Neymar, e aí você coloca dinheiro em coisas que elas não são práticas e físicas. Então, a gente tentou dar esse salto dos gestos, né? Acho que em algum momento a gente falou que o drone ia entregar comida na casa da gente. E o que eu achei mais legal das reflexões desse ano para que é que a gente vai projetar um mundo irreal de avatares se muitas das vezes as premissas elas não estão sendo atendidas? Por que eu falo de premissa? Né? A gente fala muito de ser pet friendly. Vamos botar a ração e o comedouro de água na porta das lojas. Mas a gente é gente friendly. A gente olha no olho do nosso cliente e fala assim, bom dia. Tudo bem com você? A gente espera o tempo da resposta do está tudo bem. Quando a gente fala de que a gente sai do metaverso, que a gente precisa comprar terreno no metaverso, para se voltar para o básico e para o essencial, aí a gente já quer morrer em primeira, né? A gente já falou de Nova York, de onde as coisas acontecem, as macro-tendências, e temos todos vocês precisando entregar, comprar, atender e sobreviver. E por isso é que eu acho que a volta para o básico ela traz uma reflexão do que todo mundo quer. Uma oferta justa, por um preço que eu posso pagar ou que valha, mas que ela atenda à necessidade. E muitas das vezes o que a gente quer só é um bom dia. Eu já devo ter perdido em 1000 slides aqui, porque eu estava com isso preso desde que a Sara começou. E falei disso sobre Nova York e enfim, por que ela é tão pujante. Eu acho que a Sara trouxe números muito bons, mas porque os caras vivem disso. É uma cidade do ponto de vista, ok, uma cidade pequena, mas que aprendeu a viver disso. Né? Lá a gente fala que é a esquina do mundo, o mundo inteiro está lá, as pessoas todas estão lá e convivem pacificamente. É uma outra vitória de Nova York. Você senta em mesas compartilhadas, que aqui no Brasil a gente acha brega, lá você está do lado de um muçulmano, uma drag queen, um operário, e alguém comendo uma marmita usando o Wi-Fi de um outro lugar. Ele é um lugar muito democrático. E aí eu volto para a premissa. Uma vez que a sua porta está aberta para todo mundo, você consegue fazer para todo mundo. É muito amplo querer fazer para todo mundo, né? E aí a gente falou do tamanho do mercado do varejo, ele é maior do que o varejo do Brasil. Ela tem uma base de consumidor mais ampla, mas a gente não pode romantizar. Lá é um dos principais destinos de turismo. Ou seja, ela não vive também só do dinheiro de Nova York. Então, assim, né, quando a gente fala de Limeira, eu vou sempre aterrar para a região. A gente não pode romantizar lá tudo acontece, mas lá tem dinheiro do mundo inteiro. As primeiras vezes que eu fui lá na Quinta Avenida, eu queria, gente, inclusive se alguém me ver na Quinta Avenida, me chama, esse é o meu sonho.
Eu vou pagar. Se for em português, então, aí é que eu vou ficar muito metido. Mas eu fiquei muito impressionado com as discussões das orientais, dos coreanos, chineses, né, as mulheres de Style. Eu me lembro quando eu fui na primeira loja da Apple brasileira, que querendo comprar um iPhone lá. É a mesma coisa que a gente quer entrar na loja. A quantidade de gente que tinha de brasileiro também me chamou muita atenção. E o que é importante, ela é polo de grandes marcas. As grandes marcas de varejo, a gente falou de Macy's, né? A Macy's é o que a gente chamaria aqui, educadamente, de uma vilinha, né? Corre de um monte de loja, é pouca coisa que é dela, são 10 andares. A gente romantiza muito por conta dos filmes da nossa infância, o Natal e o fim do ano lá. Gente, eu posso falar a verdade? Gente, é um inferno, é um frio horroroso. Aquele Réveillon que a gente fala, ai meu Deus, caiu um monte de papel, amiguinha, dura 3 minutos de imitação. Você fica lá esperando um tempão, 5, 4, Happy New Year, como caiu o papel, acabou. Você acha que é igual quem fica bebendo até 3 da manhã? Amor, é só para passar frio e fazer foto para o Instagram. E eu acho que essa profissionalização e a presença e a potência das grandes marcas nos ensina muito. E nos ensina muito sobre colaboração também. Porque muitas delas têm marcas de outras marcas. Acho que talvez aqui no Brasil quem faça isso melhor são os supermercados, né? Que é departamentado. E a gente fala de também, a gente está falando de um país do primeiro mundo, que disputa com a China o tempo inteiro. Então, muita coisa acontece de tecnologia. As lojas têm caixa, que aqui para a gente é novidade em alguns checkouts de mercado, a Renner tem feito muito bem. A gente foi para poder ver como era a primeira loja. Mas como que é? Eu vou entrar e não vou pagar? Não, liga a câmera, te posiciona, ela vê onde você está, ela pega, você fez o check-in para ir. Não tem, a gente brasileiro, a gente pensa uma coisa assim, deve ser fácil trocar a lógica. Não tem como, é impossível. São muitas câmeras, então quando a gente fala aqui, como as pessoas vão se reinventar, né? Como a gente vai fazer uma loja assim a trilho? As pessoas são muito ocupadas, a jornada de trabalho lá é muito diferente, ela é por hora. Você pode sim ser um atendente de loja de tarde, um arquiteto e ainda fazer maquiagem, trabalhar com barman. Então o tempo das pessoas também é outro e a mobilidade também. Então o varejo americano ele tende a ser mais avançado em tecnologia, até pela margem de tentativa e erro. Muita coisa está acontecendo para se diferenciar e para escalonar também. E algumas das tendências mais recentes do varejo, ela fala da personalização do atendimento. E aí eu volto lá nos dados, né? É você saber quando foi a última vez, você não consegue fazer uma compra sem o check-in. Só que sem essa coisa, desculpa se tiver alguém de farmácia aqui, chata da farmácia do CPF, lá muitas das vezes já é pela localização, né? Por você fazer um check-in por estar lá, ou por reconhecimento facial. Ainda que não, né? A LGBT lá é diferente, não como é que eu diria, declaradamente saber que você fez um check-in, mas a utilização dos dados ela é muito mais assertiva sem ser invasiva do que aqui, por exemplo. E esses dados, eles guiam na decisão dos negócios e nessa integração. E nessa integração do físico com o online, é que eu quero falar com vocês sobre até o papel da nova loja, né? A gente fala do fluxo de shopping, de loja, de comércio de rua, ele ter caído. Mas a única forma, antigamente, que a gente tinha que saber se chegou com alguma novidade era ir na vitrine. Sabe, quer comprar um café comigo? Vamos lá na rua, vamos no shopping para saber o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente não depende só da vitrine física para isso acontecer. As marcas falam das marcas, vou usar o exemplo da Arezzo. A Arezzo fala da Arezzo, a Bruna Marquezine fala da Arezzo, a Marina Barbosa fala da Arezzo, as revistas de moda são questionáveis, mas não. Então, hoje, quando a gente fala da integração de físico e online, talvez a loja ela seja só a ponta, e a gente tem que querer ir na loja. Porque hoje, inclusive, você pode, se você tiver tempo, você espera que você pode chegar em casa sem você ir na loja. E como que a gente ressignifica esse papel importante da loja? E como é que a gente olha para Nova York e vê o que eles estão fazendo para que a gente possa fazer também? As tendências aqui no Brasil, a gente ainda tem essa discussão sobre como ter a presença online e offline, e na minha humilde opinião, que ninguém perguntou, eu não acho que existem dois mundos, o online e o offline. Existe um mundo e ponto. É uma decisão sua. A gente tem um vídeo super legal falando aqui da logística,
Você só pode estar online se você conseguir atender o seu cliente no tempo em que ele precisa. Você tem um motoboy dedicado para salvar alguém que quer o brinco? Amiga, fiz um rabo de cavalo aqui da Kardashian, faltou um brincão, né? Você só pode estar online se você tiver essa capacidade. É a história do ovo de Páscoa. Eu vou vender um ovo de Páscoa comer, né? Agora a gente vai ter um monte de gente que te adora, que vai estar falando no Instagram. Ele precisa chegar em que condição? Na mesma tem que estar a foto do Instagram. Eu não posso querer comprar um ovo gourmet do Pinto Bueno, que lá ele está com a pizza, e ele chegar na minha casa parecendo que ele passou pela máquina de lavar. Eu não posso fazer uma promessa, a gente hoje viaja, e ainda que se eu estiver em casa, alguém me prometer que vai entregar alguma coisa às 14 horas, amor, 14h13 eu estou cancelando uma loja, a compra. Então, é sobre cumprir o compromisso e atender a expectativa que a gente mesmo está criando. Cheirinho, sacola, a experiência da loja, enfim. E a experiência de compra, ela ser, eu vou repetir, é muita coisa que eu vou fazer hoje, gente. E aí eu falei para vocês, antecipei, né? Que vamos voltar para o básico, né? Então a gente fala de dados, a gente fala de tecnologia, a gente fala de experiência, mas o que todo mundo quer, se eu tenho informação na internet, se eu tenho preço nas grandes, ou seja, eu sei que se eu comprar uma fralda e tiver tempo para esperar, na Amazon vai ser mais barata que na farmácia da esquina. Mas o que pode ter na farmácia da esquina que não tem na Amazon? O atendimento mental. E por que a gente fala de pessoas? Porque a gente depende de pessoas, e eu acho que eu vou até pular 2 aqui, antes dessa. As pessoas são a razão de existir nas marcas. Eu digo a ninguém, pode ser que até tenha alguém mais aprendido que a gente. Mas se a gente não pensar em solução, ou seja, na necessidade de pessoas, em emoção para as pessoas, as marcas elas não teriam razão de existir. Ops, eu posso dando spoiler errado. É para o outro lado, não é? É o de baixo? Desculpa, tá? Gente, eu estou dando a apresentação inteira. Me tira daqui, pelo amor de Deus. De pessoas, se fosse um computador, tá vendo aí? Ops, agora aqui mais uma. Eu estava no lugar errado. E aí eu quero fazer uma pergunta. Eu fiz uma, que bom que vocês reagiram. E aí, qual é a função da sua loja hoje? Você, como é que seu nome? Você? Mãe, você trabalha com o quê? Financeiro? E qual você acha que é a função da sua loja, do seu espaço físico hoje, independente do seu serviço? Serviço financeiro que você consegue contratar. Qual é a função da sua, do seu ponto de atendimento físico hoje? Atender a dor do cliente. Vou refazer a pergunta. Se o seu cliente chegar sem dor, qual o papel da sua loja hoje? Sim. Mas você tem a perspectiva, né? A intenção dela de ajudar, ela fala da dor. Mas ao mesmo tempo, na segunda, ela fala do sonho, né? E aí, então, a partir de hoje, vamos trocar, vamos dar nome. E eu acho que esse é um pilar importante. O que só acontece na loja? Deixa eu sair dessa luminária secretária, não. O que só acontece no físico e no ponto de encontro? Conexão entre pessoas. E todas as vezes que eu preciso falar disso, e dos exemplos que vão vir aqui, que a Sara e todos os outros convidados, que a gente vai falar de coisas muito outliers, né, muito fora da curva. Meu último slide é uma matriz para que depois a gente consiga colocar as coisas nas caixinhas. Mas hoje as lojas elas são pontos de conexão. E que lá só podem acontecer as coisas que o físico, o presencial e o humano podem. Rezem por mim que eu vou tentar passar mais slide. Aí falei aqui, e vou usar um exemplo que a gente falou da grande rede. E que eu acho que a gente vê muito pouco no Brasil. A gente tem uma famosa marca de rede chamada H&M.
seria uma C&A, Renner. É um exemplo ruim, não, tá bom, né? A H&M, ela foi de um bairro, Hype, e eu vou dizer para vocês, talvez uma Vila Madalena, do Lisboa, uma Lapa, no Rio. Ela deixa de ter uma loja de 4 ou 5 andares, de um quarteirão, e vai para um bairro, tá? E ela tem uma linguagem de loja temporária, isso aqui para vocês poderem ver, aqueles espaguetes de piscina. Eles fizeram mobiliários para que as pessoas entendessem. E escolheu um tema, um movimento, um incentivo às pessoas se moverem. Poderia ter uma estratégia comercial atrás? Vamos alavancar a venda de moda fitness e wellness? Poderia. Ela vai para um bairro, monta uma loja temporária com o tema MOVE. Ela minimiza a marca dela, é o nome do bairro. Ela tem uma porta que parece até um bunker, que não é muito comum aquelas coisas escondidas. O segundo andar da loja, ou seja, do tamanho do salão de vendas, tem uma sala de aula. Porque o que uma marca grande, gigante, pós-pandemia, e que possivelmente tinha uma estratégia de alavancar uma linha de wellness faz, é ver se movimentar comigo. E aí a gente tentar simplificar isso. A gente tem condições de ter um segundo andar para uma academia aqui em Limeira? Talvez não. Mas se eu pensar em fazer uma parceria com uma academia de balé maior, com o seu nome lá, e as duas marcas uma na outra? Não sei. Isso pode causar algum retorno financeiro imediato? Também não. Mas a simpatia e a memória de marca de uma mãe, que uma marca está dentro de uma escola de balé da sua filha, pode trazer em algum momento alguma conexão. E ter mostrado um valor que é diferente de só se preocupar com a vitrine, com ter mais um ponto de venda, enfim. Eu acho que a mensagem principal, né, quando eu vou para provar aqui, vejo que a H&M está em Lisboa, numa loja que parece um bunker, que foi fazer uma aula, ok, eles têm dinheiro para dar uma Power Yoga, eles têm dinheiro para o Power Pilates, mas eu acho que a mensagem que está aqui é estar em um lugar remoto que não é a Quinta Avenida, com algum mote para que as pessoas possam falar dele. E eu acho que é muito mais dessa história que está repercutindo, inclusive aqui hoje em Limeira. Quem pensou nisso, pensou numa história para contar. E eu acho que essas oportunidades é que a gente precisa pensar. E vou dar um outro exemplo desse. A Nike. Quando a gente pensa nos últimos momentos da Nike no Brasil, né? A Nike ela deixa de estar só em multimarca e monta aqueles lojões, né? Que eu adoro. Eu sempre fico achando que aquela parede lá dos 30% mais 5 é só para mim, mas eu posso 40 e alguma 42. E olha o momento da Nike recente. Eles criam uma loja de bairro, deixa de ser aquele lojão. Ou seja, a loja de Limeira está em alta, gente. Você está hype ter loja única e você conseguir ter o domínio da sua operação. A fachada é de um artista urbano da região, também lá desse bairrinho Vila Madalena, que eu não vou o nome dele. E o que eles pretendem aqui? É enxugar a poluição visual de muitos produtos que objetivamente têm uma cara da Nike. O que a gente menos está vendo nessas fotos são caixas de tênis. A gente não tem uma vitrine que ela tenha um nível diferente ou um distanciamento do consumidor final. O manequim está no chão, ele está na cara do vidro, e o que eu achei mais sensacional, ao invés daqueles banquinhos lá com aquele espelho, são salas de receber onde a gente espera o número que você está vindo, aquela foto de lá. E a despressurização do estoque alto. Porque eu acho que está até cafona as pessoas entrarem na loja, a gente vê que você tem muita coisa, né? Parece que você está encalhado. E aí, mais uma vez, tem um local, e aí a gente fala de grafite é caro, mas vocês conhecem alguém que faça algum artesanato que seja legal, uma flor de papel? Alguém que faça alguma gravura? Algum adolescente que faça algum tipo de colagem? Alguém que seja muito bom em adaptar? Alguma coisa que possa te ajudar a contar uma história numa vitrine? A gente fala de curadoria. Quem pode ser um grande catalisador? Gente, o grafite é caro, a fachada é cara. Mas que tipo de conexão com o que é feito aqui pode ser feito aqui? O cuidado, o manual,
o dar tag com o nome de alguém, o presente embrulhado com dobradura igual era antigamente, o laço de fita. Eu acho que essa é a mensagem. A gente fala muito de personalização lá, bordar, escrever, e aí eles trocam um balcão algo para um bar de personalização. Você conversa com alguém, quase como um bartender, o nome do meu filho é Luca, vou botar o nome dele na camisa, e é aquele. E eu sei, mais uma vez, depende de investimentos grandes, a gente não consegue mudar isso da hora para dia. Mas eu acho que quando eu vejo esse tipo de coisa, que a Sara me convida para vir falar com vocês, eu queria tentar falar que quase que, como que eu traduzo isso? Qual é a tradução disso? Esses para mim, foram hoje os grandes maiores. E aí a gente vai começar a falar do nosso orgulho, né? Marcas nacionais que estão com a mesma. E Sara tem chamada de vídeo lá porque eu e ela a gente ama Melissa, então aqui a gente teve um anti-anti. Essa aqui, ela é o Star Trek, tá? E que quando a Sara foi para Nova York, a gente tinha. Ops! Comecei a estragar de novo a apresentação da Sara. Ai, Sara, de Deus, eu não venho aqui, gente. Achei. Que a gente fala de lojas para conviver. Eu fiquei, a primeira vez que eu fui na mesa do Oscar Freire, eu também fiquei meio pensando assim, gente, essa loja vai mudar sempre. E sim, eles têm esse compromisso, né? Eles fazem isso grande, enfim. E a Sara me mostrou, tá vendo? A piscina de bolinha é essa aqui. Essa foi a última visita que você levou o grupo para lá que a gente estava junto, não foi? A gente tinha a mesma linguagem da piscina de bolinha, só que o artista plástico ele era local. Ou seja, a Melissa é brasileira, ela vende sandálias de plástico de chiclete, mas ela respeita o local e traz alguém que busque essa conexão. Porque toda vez que você precisa apresentar algo novo, você precisa justificar mais, é mais tempo de comunicação. Mas a gente também tem muito orgulho de ter marcas incríveis. Eu sei que a Melissa foi comprada por um grupo enorme, está falando de indústria, mas a gente também já leva a coisa para lá. E a gente tem muito orgulho disso. E aqui, isso a gente fez um brainstorm nos nossos filhos, que a gente tem filho bonito para poder exibir mesmo. A Logan, filha da Sara, e o Luca, numa das nossas visitas, é meu filho. E a gente leva as crianças também para eles saberem que a vida é cara, a gente trabalha e eles têm que trabalhar também. E aqui é aquela matéria-prima da Melissa, né, que a gente tem um contato e tem essa curiosidade de como vem, né, a borracha ela já sai da indústria com cheiro, e é uma coisa muito legal, parece um granulado, um confete, e fica lá na matéria-prima. E aí é aquilo que a gente fala, né? Por que eu compro do local? Porque eu sei que ela usa né? Por que eu compro como no restaurante self-service do centro? Porque eu sei que eu ajudo o ecossistema de onde veio o alface, de onde veio. Essa é uma maneira simples da Melissa dizer, olha, está aqui o plástico. Eu não devo nada para ninguém. A matéria-prima é essa. E aí a gente vê uma geração de meliceiros aí, já vem com a matéria-prima. O Bitava de Melissa na loja da Melissa. E eu acho que esse é um tipo de conexão. Eu sei que são coisas muito amplas e abertas, mas a gente fica muito feliz também de estar tendo cases nacionais lá. A Melissa lá, essa é do Star Trek e essa é de Nova York, né? A gente tem a mesma linguagem de produtos acessíveis e imagem, mas a Sara fez esse paralelo que eu achei muito legal. E uma outra marca que a gente ama, que tem o máximo de falar sobre as nossas causas, que é a Fábio. Vocês podem ver que lá tem uma profusão menor de estampas. Ela tem uma linha mais cool e traz mais elementos que não são, mas é a mesmíssima linguagem. Essa, se eu não me engano, é da Dona Madalena, que é uma das mais bonitas, que é aquela do final, e essa é a de Nova York. E agora, a última grande sacada deles foi entrar com roupa de neve, né? Não sei se vocês repararam, ficou com aquela coisa do Montclair. Eu acho que aqui quem faz muito isso é a Anitta com a galera dela da neve, está sempre com roupão, Bia Boca Rosa, Juliette. Eu acho que todo mundo está indo para essa coisa de ir para a neve em alguma temporada do ano, e a Fábio agora está com roupa de neve, e aí dá um orgulho danado no mesmo timing que Pradas, Gucci, e estão todas lá. Aqui também a Sara fez isso, que a loja lá e a loja aqui tem um pouco mais de natureza. E aí a gente fala de marcas genuinamente americanas, né? Então, que a Sara até colocou que é o container do americanismo, e a gente tentar identificar isso aqui. E a primeira mensagem que eu vejo, que não é uma marca tão tropicalizada, é porque em uma foto, independente da época do ano, a gente só vê roupa de frio.
E esse é um cuidado que a gente precisa, analiticamente, quando a gente busca gerar identificação, tomar cuidado. A gente não pode esquecer que a gente é um perigo. E no calor desse que a gente faz com 38 graus, você vindo a pé para buscar alguma coisa, essa é uma lógica que vai te dar calor. Então, assim, esse seria quase que um pé, como não fazer. Essa não é uma marca, mesmo sendo super case de sucesso. Eu amo, eu tenho, eu visto, mas que não tem esse cuidado. E a mensagem que a gente vê aqui, eu sou americano, e está tudo bem, quem quiser comprar, beleza, quem não quiser, Trump na veia. Essa é uma mensagem que a gente queria também mostrar para vocês. E a gente vê uma marca que está amando ser brasileira, né? Eu acho que em alguns momentos, igual o McDonald's virou Mac, eu acho que a gente vai ver o Starbucks com X, porque os caras estão surfando uma onda. Eles estão tropicalizando a sereia, eles voltaram a crescer, eles querem estar em todos os lugares, mas mais do que tudo, nessa foto, a gente vê tudo e não vê café. A gente quer conviver, eles querem dar Wi-Fi para as pessoas, e a gente quer o copo com o nosso nome para postar no Instagram, gente. O que adianta eles estar falando se não postar o nome do copo no Instagram? Então, essa eu acho que é uma mensagem grande. Eu acho que a gente vai ensinar muito para eles que nós somos muito bons produtores de café, mas eu acho que essa coisa da mesa, do acolhimento, de poltronas grandes, de conforto, eu acho que isso é muito importante. E por último, e não menos importante, acho que uma das grandes marcas que deram para a gente, e aí as mulheres vão lembrar lá de 2012, eu lembro porque eu fui em 2012, que eu tive que fazer de Platão, Snob e Angel. O homem achou que ia montar uma barraca na 25 de março. Porque teve aquele boom daquela boca, né? Era a boca, era a Uncle Boot, era a blusa de taxa, né? Todo mundo com aquela boca que nem era bonita, se a gente fala para pensar hoje. Mas os caras fizeram um trabalho tão bem feito, mas preservaram a identidade. Porque eles sabem que o que a gente quer comprar da MAC é a cara da MAC internacional. São as correntes, é um pouco de música alta, é maquiador profissional te atendendo, até com uma certa snob, né? A gente gosta de ser maltratado lá, vocês já repararam? Se você for no MAC, você pode gastar 3 mil reais. Mas se você não for maltratado, amor, não valeu. Porque é uma venda técnica. Ali a gente está comprando o status, o acesso, né? A gente vê a marca explode antes do conceito da Sephora, da beleza na web. A gente queria a marca de todo jeito. Eu não me batom, mas deve ter lá em casa, trouxe para tanta gente. E eu acho que isso é importante. Ela preservou a identidade dela, ela se adequou, e uma mensagem super importante da marca, que eu acho que vale a gente falar. A marca Pro. As pessoas que a marca ela embala são os maquiadores. Por quê? Porque quando o maquiador ele fala bem da marca, e aí eu vou dizer para vocês, as dentistas da lente de contato, os super cabeleireiros que cobram R$1.500, os ultra corretores, os vendedores de automóvel de alto padrão, é que se essas pessoas compram, o nível de influência dela, a hora que você está ali, sentada com a cabeça para trás daquele negocinho, ficando bonita, você pagou para fazer uma maquiagem que você não teria habilidade de fazer. Tem alguém falando bem da sua marca. E eu já vi injustiças no Shopping Morumbi, por exemplo, de famílias, de mãe com 2, 3 filhos, serem passadas, ela no atendimento, chegou uma maquiador fulano. Que bom que você fez. Por quê? Porque o fulano é um impacto dele, mas eu sei que isso pode ser, dúbio. Mas uma das grandes marcas, dos grandes recados que eu acho que a marca ensina pra gente, é pensar em quem tecnicamente pode ser embaixador. Quem tem um nível de influência, né, que quando a pessoa está ali desarmada, vai falar bem de você. Aquela coisa assim, que bem tratado no restaurante X. Quem que vai no restaurante vai mandar falar, gente? E a gente tem essa mania de dizer que a gente foi bem tratado. Fulano sabe do dia do meu aniversário. Perguntou até para o meu filho. Gente, meu filho está no Instagram todo dia. Por que a gente ainda se choca com esse nível de preocupação? E é nesse momento que a gente desarma e cria uma conexão. E eu acho que esse caminho da marca, além de ser produto, enfim, cuidar bem dos profissionais, é uma aula para a gente poder fazer. E para terminar, eu fiz uma matriz, eu até queria trazer quase que como um bingo, para traduzir algumas coisas que estão muito na moda no marketing, né?
awareness, né? Growth, branding, que eu acho que é uma coisa que a gente fala assim, quando eu quero ampliar o conhecimento da minha marca, poucas pessoas me conhecem. O que eu preciso fazer? Publicidade. O que funciona para cá? É carro de som? É botar um carrinho de pipoca na porta da escola? É bater na porta de todo mundo e dizer, olha, eu sou Rodrigo, eu tenho a Haro Marketing. Quando eu não sou conhecido, eu preciso fazer publicidade. Quando eu preciso aumentar a percepção de valor sobre o que eu vendo, eu tenho a melhor pamonha de Limeira. A melhor. Todo mundo cobra 13 e eu compro 26. Ontem, para vir para cá, eu tinha que ver cachorro quente em Osasco. Vocês sabem o que é o cachorro quente em Osasco? E ele vende por uma marmita, um negócio gigante. Todo mundo vende a mesma coisa. Salsicha, purê, repolho, vinagrete. Mas, gente, é um negócio que todo mundo vende. Mas como que você se diferencia se todo mundo tem o mesmo ingrediente? Atendimento. Quando você precisa aumentar a percepção de valor, é branding. É só o que você tem. É só o que você tem. Quando você precisa fortalecer o discurso, é frequência. Para chegar em consistência, você tem que falar todo dia. Ainda que você não para ninguém. Seu post tem 3 likes. Resista. Bota o cropped e fala amanhã de novo. Marca alguém. Pede para mandar. Propaganda. Você só chega na consistência com frequência. Tá? Quando a gente fala da melhoria da experiência, ou seja, ó, eu já sou conhecido, as pessoas sabem o que eu tenho como diferencial, eu estou aqui ó, na luta diária, eu vou subir um level. Eu saio do requisito. Só te dar um bom dia, tudo bem, esperar a pessoa tudo bem, vou buscar saber. Quando foi a última vez que você esteve aqui? E a sua moto, como foi? Você deu para o seu filho? Menina, como é que deve ser demais essa sensação da primeira moto? Isso é a melhoria da experiência. É você tentar entregar no one-to-one algo que seja único. Essa é a melhoria da experiência. Antes da compra na pizzaria, perguntar se foi tudo bem. Se você experimentou alguma coisa nova, de ter alguma degustação, de tentar o nível de surpreender. Por último, é o hiper-crescimento do negócio. Em que momento você vai crescer? Eu preciso crescer. Eu tenho que estar em outro lugar. Eu tenho capacidade de dizer que eu tenho e-commerce que está na moda. Isso é growth, isso é crescimento. E quando isso tudo, quando todo mundo a gente fala do marketing, que é o ecossistema do mercado, que é o que o varejo americano mais fala. Eu quis trazer isso, parecer uma aulinha muito simples, porque hoje a gente vai falar de tendências muito descoladas da nossa realidade. E aí é a hora de separar na caixinha. Publicidade, branding, propaganda, UX, growth e marketing. Eu acho bem que eu acabei. Gente, eu preciso agradecer, depois de estragar todos esses slides. Agradecer. Eu ficaria aqui o tempo inteiro de palpiteiro, igual o José, a Sara fala uma coisa, eu falo outra, então eu vai falar. Vocês estão diante de um profissional que é muito feliz. Eu amo o que eu faço. Eu me encontrei de fato no marketing. A Sara falou um pouquinho da minha trajetória, né? A gente foi colega de shopping durante algum tempo. Tive o desafio de substituir a Sara quando ela fez essa transição de carreira. Ela me indicou para vir para o shopping que ela estava. Hoje eu estou no mercado de alto padrão de construção. Eu brinquei com a Sara que eu acordei primeiro quando eu vim em Fortaleza, porque a minha marca está no Brasil inteiro e a gente tem um lançamento no final de semana. É muito difícil vender para o rico gargalhado, do AAA, a gente fica querendo ganhar. É muito difícil, que é o que a gente está tentando fazer hoje. Mas para tudo tem uma matriz, e principalmente de tudo, assim, eu falo muito do pé aterrado, né? A solução para ela não é a mesma para mim, para ele não é a mesma para o outro, e a resposta está no seu cliente e na sua demanda. Para quem quiser saber mais de mim, tem muito meu filho, tá? O meu arroba é o Rodriguíssimo, depois a Sara no e-mail fala. E agora uma jornada nova, eu tenho a Haro Marketing, né? E quero deixar essa pergunta aí para vocês, o que é raro para vocês. Então quem quiser procurar a gente no Instagram, a gente faz a mesma coisa aqui que a Sara, mas quero estar mais vezes aqui. Obrigado, sucesso aí para vocês, viu? Para o Thiago,
memória, ontem ele saiu de São Paulo meia-noite para garantir que hoje eu estaria aqui 7h30. Obrigada, Rodrigo. Bem, dando continuidade, estamos aqui, depois dessa aterrada total, né, da gente vir de Nova York para o Brasil, do Brasil para Nova York, vou de fato trazer para vocês o capítulo 2, né, que é realmente, deixa eu colocar aqui meu papelzinho aqui, que é alguns dos principais fatos e pontos da feira de 2023. Ó, agora eu estou passando para errado. Primeiro, gente, eu queria muito tentar trazer para vocês de uma forma mais fluida, de uma forma que ficasse fácil de entender, como eu falei, foram 350 palestras. Então, a gente falava, até que o pessoal da Adriana conheci lá, a gente fica meio louco, né? É tanta informação, são tantas palestras, algumas têm tradução, outras não têm, e aí que a gente começa a se perder. E aí eu voltei com 2 moleskines lotados de anotação. Eu falei, gente, como que eu vou passar isso em 40 minutos? É menos até em 30 minutos. Como que eu vou condensar tudo isso que eu vi e vivi nesses 15 dias que eu fiquei, contando com as visitas técnicas? E aí, olhando com atenção, eu criei, eu brinco que eu sou igual aos textos sobre ciência poética, eu invento algumas palavras, tá? Para vocês não verem, porque eu inventei, de fato, algumas palavras, mas eu trouxe com os ismos. O que é o ismo? Né? O ismo, o companheirismo, biofilismo. Né? O ismo, ele é, de fato, uma palavra que vem da origem do nosso português, que ele traz um sistema, uma tendência. Quando eu coloco o ismo, ele quer dizer companheirismo, é um companheiro no dia a dia, né? Ele dá essa conotação de uma tendência. E aí eu trouxe, então, 9 palavras, o que a gente viu e viveu na feira. Primeiro sentimento. Qual o sentimento que pairava entre essas 30 mil pessoas que passaram ao longo desses 3 dias e também na cidade de Nova York? Tinha um sentimento muito de realismo. As pessoas, como eu falei, com o pé no chão, preocupadas com a manhã, pensando na natureza, mas ao mesmo tempo um sentimento muito forte de colaborismo. Ao mesmo tempo que eu sou realista, eu me preocupo com o próximo, eu me preocupo com o outro, como eu e outra pessoa podemos crescer junto. Ecossistemas de marcas, ecossistemas de negócios, ecossistemas de pessoas. E também tinha um sentimento forte do dualismo, que a gente vai falar aqui. Ao mesmo tempo que eu vivo agora, estou lá, todo mundo, nossa, vou para Nova York, feliz da vida, a preocupação, mas se tiver pandemia, se o vírus voltar, e a guerra, esse dualismo, e ele mais forte ainda na geração Z, que é o pessoal aí que nasceu até 2015, 12, desculpa. Essa geração é muito dual. Essa geração, a gente vai falar dela depois, ela vive entre eu quero ecologia circular, mas eu faço da Shein o maior de todas varejistas do mundo. Eu não sei se é muito autorizado, mas eu estou comprando na Shein separado. Mas minha mãe não recicla a sacolinha do mercado. Então é uma geração dual, uma geração extrema. Quem trabalha no dia a dia no varejo sabe o que falou, sabe? A dificuldade que acaba sendo atender essas pessoas. O tom de voz, a forma, né, como essa mensagem era passada, tinha muito tom tradicionalista, né, do tradicionalismo. As próprias empresas que estiveram lá eram empresas mais tradicionais no varejo, mas também, como o Rodrigo B falou, o localismo, que é o local mais global. Eu posso ser uma marca mundial, mas eu me adapto aonde eu estou, no local que eu estou. E também muita questão do biofilismo. Biofilismo, para quem é arquiteto, sabe, a gente vai ter um momento exclusivo para falar de lojas. Biofilismo significa amor à vida. É a forma da agricultura que eu trago a natureza para dentro do meu negócio. No meu negócio, e meu negócio não é só loja. Tá? O biofilismo, gente, é comprovado que aumenta a produtividade do nosso funcionário em até 35%. Porque quando a gente está num lugar, a gente se sente bem, a gente rende mais. E olha que doido, a gente viveu anos e anos na natureza. As
primeiras cidades são datadas aí de 1000 anos, 500 anos antes de Cristo. Né? Se o ser humano tem milhões de anos, a gente vivia na natureza. E aí, então, ambientes duros, ambientes fechados, são contra a nossa natureza. E o que a gente tem no escritório? O que a gente tem na nossa casa? Linhas retas, ambientes pesados. Isso vai contra a natureza. Por isso eu quero escolha desse local. Por conta que tinha lá aqui atrás o verde. Por isso a escolha desses móveis arredondados, o verde, para trazer um pouco essa essência nossa, gente. O ser humano, por essência, é da natureza, é de fora. Contra a nossa essência, coisas fechadas, coisas duras. Por isso que o portuguesismo estava tão presente lá. E aí a direção, para que direção a INRF estava nos mandando? Uma direção de protagonismo, das marcas se assumirem. Eu sou a marca tal, eu sou a Sara, eu sou o Rodrigo, eu sou a Zara. Eu sou quem eu sou e eu assumi, sem vergonha, sem medo. Teve uma época que será que eu vou falar? Vou me esconder? Não, eu vou falar, eu vou me posicionar. E não só o protagonismo eu, dono, mas os meus funcionários, os meus clientes, que como a empresa bem falou, não são clientes, são guests. E fora isso, a gente tem também essa questão do hibridismo, que é o on e o off, não existe mais. É uma coisa só, é híbrido. Hibridismo significa duas naturezas opostas que se convergem. E é isso que a gente vive hoje. E por último, o experiencialismo, que na verdade é a experiência adaptada à minha realidade. Eu não posso falar que eu quero propor uma experiência positiva para uma pessoa e ser a mesma para outra, porque experiências é de acordo com cada um. Por isso que essa palavra, experiencialismo, eu tenho a experiência com o contexto do meu consumidor. E aí, trazendo, então, depois dessa matriz, foi isso que foi falado muito lá na feira, tá, gente? Bem-vindo ao mundo das policrises. Policrises de todos os jeitos. Guerra na Ucrânia, Covid, escassez da água, muita água, geração Z, estresse. Isso foi algo falado em quase todas as palestras de tendências. Vivemos o mundo do 3Cs: conflito, Covid e clima. O clima é um problema batendo na nossa porta. Não adianta ignorar mais. E as empresas que são as responsáveis por fazer algo. Porque senão não vai ter consumidor daqui a um tempo. Então foi muito aterrado e até tão negativo. Então eu chego, a primeira coisa que eu tenho que fazer na Solana é fazer esse cadastro. Eu fazia super filmagens, isso no celular que supostamente não teria. Criando o nosso download do app, e aí eu tenho que passar em ponto, lendo o que ele me manda fazer, e ele dá uma aula. Então, por exemplo, aqui ele dá uma aula de como você pode pagar com o NFT, aí ele explica, aí eu dou um check-in que eu li, aí eu passo para no outro e ele mostra onde todos os NFTs disponíveis, você sabe o que é, aí eu dou aqui. A partir do momento que eu dei três coisas que eu aprendi dentro da loja, eu ganho alguma coisa. Então, nesse caso, eu ganhei um par de meia da Solana. Mas eu podia sair de prêmios, desde $10 até bonés, canecas, e tinha muitos produtos que aqui, a meia ali no canto, né, no canto esquerdo ali. Eu não conseguia comprar. Se eu não aprendesse, eu não comprava. E aí, uma das coisas do material que eles fizeram, que foi muito legal, um aplicativo que, se eu lesse os expositores que eu passei, eu ia ganhar pontos para um sorteio de $5.000. Então, para obrigar, entre aspas, eu, cliente, a passar nos expositores da MRF, não ficar só nas palestras, eles fizeram essa ação. Eu baixava o aplicativo, eu li o QR Code do expositor, e aí, em uma das últimas visitas que eu fiz, o expositor falou assim: você já está participando? Eu falei, não, quando ele, olha, você tem chance de ganhar, porque quase ninguém está vendo o QR Code. Então, no meu evento, a gente adoraria dois encontros em Nova York, sozinha, sem marido, sem filhos, eu fiquei 2 dias a mais, nossa, eles não estragam, né? Não ganhei, quem sabe o que ver. Mas é sobre isso, é sobre educar.
Aqui é o site da Solana, né? O próprio site. Aprenda, leia, experiencie. Outra coisa é essa, gente, a loja de show filme. Ela chama, são 4 lojas pelo mundo. Isso daqui é uma loja. No meio da loja, para você ir de um andar para o outro, você pode descer no tobogã. E o melhor de tudo nessa loja é que ela é uma loja que não é de produto. O que show filme vende? Tudo. Cada pedacinho, assim, tem um produto. E olha isso. Aqui é um produto deitado para clareamento do dente. Aqui a gente já tinha um outro tipo de produto de caixinhas de som. Lá no fundo era chá. Do lado desse negócio que o escorregador era chá e aí a gente tinha roupa. Então a loja, ela ensinava o cliente, gente, é sério, eu preciso ano que vem de um breaker. Quem quiser se habilitar. A loja, ela era toda separada, toda baseada com produtos diferentes. E ela ensinava ao cliente a necessidade dele usar, por exemplo, esse do dentista, era o clareamento local, o dental, desculpa. Mas na frente da loja, na frente, tinha esse corner, que era aquelas caixinhas de som. E era um produto que eles estavam vendendo uma playlist de meditação. Clareamento dental eu faço quando eu estou dormindo, logo eu preciso de uma música para meditar. Então a loja, cada ponto, ela conta uma história. E ela mostra o como eu posso aprender a usar o produto dela. E tinha um produto lá que eu nem precisava, mas eu queria ter comprado. Sabe aquela coisa? Nossa, eu nem sabia que eu precisava de um descascador especial para morangos. Mas a hora que a gente vê, a gente acha que precisa. É sobre isso que é a loja. Então, aqui algumas fotos da loja, só para vocês verem cada espaço integrado. Então, coxas, ali a gente tem lá o chá, ali a questão da meditação, cada espacinho aproveitado, cada um com uma marca diferente. É uma loja de multimarca. Ela vende multimarcas, ela não é uma marca. E ela pega, abraça isso, ela é protagonista dessa história. Eu sou uma multimarca e eu vou mostrar que eu sou multimarca, mostrando, inclusive, o que cada marca representa dentro do negócio. Outra coisa aqui é a loja da Lego. A loja da Lego na Quinta Avenida é uma loja que educa demais. É a loja que conta a história mesmo. Então aqui é o centro da loja, uma grande árvore feita toda de Lego, a loja lotada, toda tematizada, e o elevador era a réplica do metrô de Nova York. E no elevador, se você queria, você conseguia pegar o mapa do metrô de Nova York. Porque é muito famoso isso lá. Eu estou falando muito de metrô em Nova York, logo, eu fui da Lego, vou ensinar como da Liberty. E fora a Lego, na parte de cima, ela tinha essa parte de personalização. Então eu tinha esse daqui, Build Your, as suas próprias figurinhas, por $9. Eu vim aqui, e montava as minhas figurinhas. E, gente, impossível chegar perto dessa caixinha. De tanta gente que tinha querendo montar essas figurinhas. Aí eu montei, eu e o Ricardo com essa cara, quando chegou o cartão de crédito, eu depois de casa. E minhas crianças, eu fiquei na fila para ligar, eu fiquei na fila para montar, e eu sou de marketing, eu sei o que eles estavam fazendo, eles estavam contando a minha história para eu testar mais e me pegaram, eu pego todo mundo. E ali no final, quando em Nova York, eles tinham esses pontos de foto. É o único lugar que você pode comprar o táxi amarelo, de novo, fila para tirar foto novamente. Eu educo sobre o meu produto e logo eu vendo. Aqui um outro ponto muito legal, que o André falou da Melissa, os blocos, eles mostravam como os blocos são produzidos, mas principalmente como eles são reciclados. E olha só que bacana quando eu falo de reciclagem aqui. Eu não falo de jogar o bloco aqui e levar e transformar em outro bloco. Essa ação deles é para expandir a vida do produto. Qualquer coisa que eu não jogo no lixo, eu posso considerar reciclagem. Então, não é porque eu não estou pegando bloquinho, triturando e fazendo outro bloco, que eu estou reciclando. E qual é a ação deles? Você coloca os blocos, eles separam e eles levam para instituições carentes no sul asiático
e africano. Então eles levam esses blocos para essas crianças brincarem que nunca teriam acesso, blocos que outra hora foram para as crianças. E eles têm uma ação que ainda começou agora, então a ideia deles é buscar esses blocos depois de um tempo, para, sim, quando ela entrar na vida útil dele, ser reciclado. E daqui 20 anos, os blocos do Lego ser reciclado. Aqui a mais outra loja que é uma experiência por si só. Né? A loja ela é toda tematizada e aqui é logo a entrada, tá? Essa primeira imagem é a entrada da loja e uma criança jogando basquete. É um telão de Lego, assim como esse telão fica no chão. E conforme a pessoa anda, esse telão se movimenta. Se a criança vai jogando basquete, vai chamar troca de futebol. Se ele quer ir para jogar futebol. E aqui, não dá para ver a foto muito bem, mas aqui do lado tinha uma plateia. Uma plateia feita de tecnologia. De novo, tecnologia como meio, não como fim. Quem é o protagonista dessa ação? A pessoa. A pessoa que está brincando lá no meio, jogando, ela é o protagonista. E a tecnologia que a plateia brincando, ela é o meio. Ela é o meio para fazer a pessoa se sentir, uau, estão me aplaudindo. Olha que louco. E olha como faz sentido quando a gente coloca a tecnologia no meio. E aí eu pergunto, eu não tenho dinheiro para fazer esse telão de LED com as pessoas que eu sei. A experiência da pessoa vai ser a mesma? Se eu fizer algo legal para ela brincar? Vai. Até porque ela não saberia como seria com a tecnologia. Se eu ponho um vendedor lá aplaudindo, para ela vai estar legal. É claro que agora, ela tem experiência com o online, ela vai falar, nossa, que bacana. Mas se ela não tem, a experiência é o que vale. Agora, adiantaria eu ter uma plateia aplaudindo e não ter espaço para a criança brincar? Não. O que adianta a plateia aplaudindo e eu não tenho espaço para a criança poder chutar a bola? É essa inversão que a gente tem que começar a fazer. E no final eu trago um vídeo aqui, gente, mas é muito sobre isso. Às vezes a gente não tem ar-condicionado, mas quer ter dentro do metaverso, nas nossas lojas. Manequins inclusivos. Eu vou mostrar mais fotos, mas aqui. De formas, movimentos. Afinal de contas, somos todos clientes na área. E logo, eles trazem tanto os masculinos, eu achei muito legal ter formas diferentes, como o feminino também. Aí, a gente fala muito de personificação também. Quando a loja educa, ela diverte, ela personifica. Aqui peraí que eu passei errado, gente. Aqui é o vestiário. E olha isso, olha. E o vídeo não foi. Tá, aqui eu aperto cada botão desse. Então, se eu gosto de exercício ao ar livre, a luz fica uma. Se eu gosto de exercício em academia, é outra. Se eu gosto de correr à noite, a luz fica escura no vestiário. É o vestiário. Oi? Ah, foi. Olha lá. Olha lá, mudou a luz, deu pra ver? Que ficou mais amarelado. Olha lá. Academia, mais claro. E aí, assim, eu também lembro isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é muito legal. Ó. Deu pra ver? E aí eu penso, é caro? É difícil? É relativo. Tudo depende. Hoje a gente tem várias tecnologias, várias luzes aqui, olha, que a gente consegue fazer um pouco de criatividade de novo e colocando para o meu cliente. Afinal de contas, eu gosto de fazer exercício à noite. Minha personal não veio, então é mentira. Minha noite eu faço. Mas tem gente que gosta de correr durante o dia. Por que a hora que eu vou viver no teatro tem que ser essa luz? Ela está aqui naquela caiana, né? No inverno é um tipo de roupa que eu uso num tipo de clima. Por que não deixa uma luz mais fria? E no verão, eu coloco um trago amarelo. Um trago mais cor, mais vida, dá até mais calor. Eu vou ter um trago um pouquinho mais quente até. Sobre isso que a gente fala do retail design, ou o design da loja feito para contar a história e vender. Aqui é outra loja, que para mim essa é um ícone.
a Louis Vuitton, e tem uma história, eu cheguei, essa foto é minha, pelo menos as fotos estão com isso nos vídeos, eu cheguei no dia que eles inauguraram essa loja. Foi uma parceria com essa artista japonesa, e o que foi feito? Ela fez esses pockets coloridos nas bolsas e também fizeram isso em toda a vitrine. Aqui era a vitrine, e o dia que eu cheguei tinha acabado de inaugurar. Gente, as pessoas se perguntavam se era pessoa real ou se era um robô. E eu presenciei, meu primeiro vídeo no WhatsApp, no Instagram, eu falei, gente, a senhorinha está aqui pintando. Aí eu chegando mais perto e falei, será que a senhora? E eu lá no Instagram, né, postando várias coisas. Aí uma amiga me falou, amiga, não é robô. Eu falei, como assim é robô? Eu comprei lá. E olha que o vídeo perto é robô. A loja estava abarrotada, isso era umas 5 horas da tarde, eu tinha inaugurado aqui às 10 da manhã. Então eu cheguei no dia da inauguração. Não dava para tirar a foto, não dava para ver muito bem essa foto, de tanta gente. E, gente, olha que doido, a vitrine que mais estava fazendo sucesso em Nova York é essa vitrine da Louis Vuitton, que imita o quê? Ser humano. A tecnologia imitando movimentos, feições do ser humano foi o que mais fez sucesso. De novo, o fabrico das pessoas. E a loja toda, então todo lugar que você entrava na Louis Vuitton, ela estava toda colorida. Louis Vuitton, teve a palestra com o show da Louis Vuitton também na INF, uma loja tradicional, uma loja super antiga, de cores, né, que tem Louis Vuitton mais fechado, toda colorida. Os vendedores estavam com roupa branca, todos coloridos, todo mundo alegre, todo mundo no clima, e todas as lojas, grandes e pequenas de Nova York, que acho que deve ter umas 5, 6 em Nova York, todas elas trazendo essa storytelling e se adaptando à localidade. O outro pilar é a autenticidade, né? Além de você entender, você gerar, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, não adianta eu querer trazer alguma coisa que fica na moda. E aí essa loja, para mim, é muito bacana, é uma loja de colchão, chama Avocado. E ela faz colchão ecológico, então o piso dela é um piso de cimento queimado, atrás é todo o algodão. Esse senhor está explicando para a gente aqui, notem que eu faço um vídeo muito mal. Desculpa. Não estou me conformando, e o pior é que na tela parecia que eu estou ruim assim. O celular não parecia comigo, juro para vocês, mas vamos lá. Notem que a loja toda, tem fotos aqui mais. Não tem. Mas a loja toda, ela era toda temática, porque o colchão deles, a casa são colchões ecológicos. Então a fibra do colchão é feita de algodão ecológico, 100% sustentável. Você chegava na loja, ele oferecia matcha, tipo aquele chá mais amargo. Ele não oferecia chá, ele não oferecia refrigerante, cerveja como outros lugares. Eles estavam vestidos todos de algodão cru. O senhor estava de sandália, aquelas sandálias de couro. Ele era o dono da loja, no meio de Nova York. Então é essa história que eles querem contar, essa autenticidade. Eu sei que a loja era toda sustentável, porque eles eram também sustentáveis. E a gente saiu, a gente falou, a gente não perguntou, mas provavelmente eles deviam ser, inclusive, vegetarianos. Porque só pelo estilo dele conversar, dele falar com a gente via que aquilo era verdade. Outra loja, né, muito legal também, foi a da Farm. Então, o Rodrigo trouxe aqui, né, a questão da Farm. Mas olha como ela traz essa questão da brasilidade aqui, gente. É o provador. A Farm é isso. Quem conhece, quem usa a Farm, sabe que praia, é rede, é sol. E ela fez, isso aqui era o provador. Maravilhoso. E aí a música, uma bossa. Eu falei, gente, eu estou no Brasil, só que ao mesmo tempo eu sabia que eu estava nos Estados Unidos, porque o piso era um dos mais frios. A luz estava uma luz mais fechada do que aqui. Porque, por mais que eu leve o meu conceito, eu adapto a minha realidade. Outra loja que eu não vou passar muito, mas foi a loja do o Rodrigo também trouxe a Move. E só contando aqui, essa daqui, ela tinha acabado de inaugurar, eu fui também. E eles fazem isso, como a NRF é muito famosa, eles
eu falei, mas por que move? Ela falou, porque como Giana, a meta da pessoa sempre emagrecer. Olha isso. Olha isso, eu estava com uma funcionária da loja, e eu filmei ela, parecia a dona da loja. E aí, direto, uma marca mundial. Mas como eles conseguem trazer essa realidade? O que eu achei muito legal para o pessoal de arquitetura é pensar em soluções inovadoras e baratas. Macarrão de piscina. E como a loja era toda no chão, que a gente chama no shell, aqui ó, corda de pular, aquela corda de criança, eles colocaram essas cordas em vários lugares. Porque ela falou, a gente tem budget para fazer a loja, então a gente tem que ser criativo, para fazer sentido. Começo de ano, exercício, piscina, e aí eles criaram esses lojas, por exemplo, do macarrão. Outra loja fenomenal foi a Dior Kids, e a Dior Kids, ela muda a cada 2 meses. Olha o marketing técnico dela. Sabe o que é mais legal? Eu aposto que eles devem mudar esse... Aqui eu ainda não tinha conversado com a proprietária, né, com a vendedora, e ela falou, não, a gente muda a cada 2 meses. Como era muito inverno, muito frio, olha isso, gente. Eles só colocaram um tecido de pele fake na frente do gesso e colocaram luzinhas de pisca-pisca. Quanto custa pisca-pisca? Quem coloca a luzinha dentro da sua loja no Natal, por exemplo? Quem aqui tem loja? Quem aqui decora no Natal? Bem decorado? É isso. É pensar de forma simples. E aí eles mudam, ela fala, não, isso aqui sempre mantém. Quando é que a gente pinta, a gente mesmo faz. Aí ela me contou que esse daqui, no mês das crianças, né, nas férias, não é o tempo deles, né, nas férias, mês de julho, ela falou assim, a gente chama as crianças para colocar uma tinta de óleo. A gente, quanto que custa uma roupa dessa, ela acompanhar a criança para uma criança, não importa quem eu tomo aqui. Mas a história que a marca voltou na loja pequena, tá? Outro ponto muito importante, né, quando a gente fala dessa questão de alinhar a arte com a arquitetura, são os serviços agregados, mas a loja se reconectar com a necessidade da marca. Então, aqui é a FAO, uma marca infantil muito famosa, naquele filme Esqueceram de Mim, é nessa loja que ele vai. E aqui, por exemplo, é a loja, aí quando eu coloco o celular para gravar, o vídeo trava, acho que aqui era uma parte de reborn, com as bonecas. Eles deixavam as bonecas aqui, ó, para a gente adotar. Estava escrito adote uma boneca. E a pessoa que estava do lado da boneca estava toda vestida de enfermeira. E ao longo da loja, fila, aqui, ó, adoção. E a loja adotada, cada pedaço da loja contando uma história. Cada pedaço da loja com um tema. E sabe o que é o mais legal? A loja estava usando brinquedos. Então, os vendedores ficavam brincando, mostrando como brincar. E tinha um workshop que eu achei o máximo, que era o workshop de pais. Para os pais aprenderem a brincar com jogos de tabuleiro. Então, cada dia tinha um jogo de tabuleiro. E você ia lá, a pessoa explicava como jogar, por exemplo, um jogo imobiliário, para você poder ensinar para a criança na hora que você chegasse no jogo em casa. O preço da loja, mais ou menos o dobro do que estava em outras lojas. O dobro. Eu comprei uma vaga aqui para ouvir, eu paguei o dobro do que depois eu fui na mesa. Mas é a experiência. E a moça explicou com tanto carinho sobre a Barbie, ela estava parecendo uma Barbie. Aí eu falei, faz uma foto para minha filha na caixa da Barbie. Aí ela falou, você quer fazer uma foto na caixa? Eu entrei na caixa da Barbie, fiz uma foto. Ele falou, você vai levar a Barbie? Ela nem falou desse jeito. Foi tão fluido que eu fiquei com vergonha de não levar a Barbie. Não levei a Barbie. Simplesmente de Natal, porque o valor da Barbie não foi legal, mas tá valendo, né? A experiência ficou. Aqui, gente, é uma outra loja de pet shop. A Red, né? É uma loja também pequena, mas olha só, cada manequim, o cachorro não é tudo igual. Por que o manequim do cachorro tem que ser tudo igual? Por que o tamanho da roupa do cachorro tem que ser PNG? A gente tem raças diferentes, né? X é de um jeito, Chihuahua é de outro. Aqui a gente encontrava todos os tipos de
também muita questão de serviços agregados. Isso aqui era fit room, então o cachorro com escadinha, para o cachorro conseguir subir e ver se a roupa ficou boa do cachorro, não, porque esse cachorro pequeno eu coloco. Mas se o cachorro não é pequeno, o que vai acontecer? Ele sobe sozinho. E aqui do lado tinha um quadro de foto, eu podia tirar foto e colocar minha imprimir na Polaroid que tinha na loja e colocar lá. E aí a pessoa aqui comprando, ó, um cachorro, as pessoas levam o cachorro para provar a roupa. E aí o recycle de moda circular, né? Em vários lugares falando, esse produto foi feito com material reciclável ou reutilizado. Um pouco mais de fotos aqui da Red, vários modelos de cachorro, e a loja realmente ela educando sobre como fazer um serviço agregado, leva o cachorro lá. E aí, nove, gente, que aquela podia ter um serviço de pet shop, de banho tosa, logo, né? E não era. Ela tinha um outro tipo de serviço, mas que pensando na necessidade do consumidor dela, ela precisa. Aqui é o Shopify, é uma loja online, e aqui é a loja deles mesmo. A gente, o primeiro momento nosso, inclusive, Nova York foi aqui dentro do Shopify. E o que eles fizeram? Eles criaram esse espaço para colocar os principais produtos, mas para atender a pessoa que vende no Shopify. Então, aqui, ó, esse espaço é um espaço de convivência, já que essas pessoas geralmente são autônomas, trabalham em casa, elas não têm um espaço para fazer reunião. Então, eu posso ir aí fazer uma reunião? Pode. E aqui no meio tem um estúdio de fotos. E eu tenho equipamento, tem tudo. A única coisa que o cliente faz é pagar $100, acho que a cada 3 horas ele pode usar, ele paga $100. Então ele dá um serviço para o cliente dele. Um outro exemplo, quando a gente fala de serviço, é também um serviço para a marca. Aqui são lojas colaborativas. E essa daqui é uma loja brasileira, só com designers brasileiros que estão lá em Nova York. E aí, a loja, ela tem cada corner de design e eles participam, inclusive, da Semana de Moda de Nova York. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. E aí, a gerente explicando pra gente isso. Tá vendo? Cada pedacinho é uma bolsa, é uma marca. As marcas mudou muito desde que eu entrei na escola, né? E as marcas trabalhavam muito, já estavam incluso no cachorro. A marca entra sem pagar, se ela quiser pagar o FII, precisa ficar um pouco mais caro, mas aí ela pode ficar feita. Gente, que marca? Quem aqui trabalha com CDJoy, por exemplo, quando vocês vão conseguir abrir uma loja no Sorro? Faço contato. Super possível. Posso pegar um corner. Aqui, ó, só de bolsa aqui acho que é umas 5, 6 marcas. E aí eu pago uma mensalidade, tem uma gerente lá, brasileira, tem os vendedores, e ainda se eu quiser eu pago um FII a mais para poder desfilar no Fashion Week. Serviço agregado não só para o cliente final, mas para o lojista. Aqui é Salvatore Ferragamo, ela é uma loja super tradicional, né? É uma marca italiana, e olha isso, toda pintada de azul, colorida. E qual era o serviço que ela oferecia? A gente entrava no fundo e fazia uma NFT. Então eu colocava minha foto, escolhia o monumento de Nova York que eu mais gostava e criava assim minha NFT. Acho que não tem. Era para fazer um vídeo, mas aqui eu estou fazendo a foto, criando e aí a minha NFT foi essa daí. Experiência aqui, fazendo minha troca NFT, experiência, muito legal. Agora o que você vai fazer? Agora você chamou para fazer o quê? Aqui era o senhor que estava comigo nessa visita guiada, né? E ele fazendo a NFT dentro, tá vendo? Era um espacinho dentro da loja, é claro, gente, que eu estou falando de uma tecnologia, de um investimento visual merchandising altíssimo. Mas é sobre isso quando a gente fala de pensar fora da caixa. É uma marca tradicional de sapato e bolsa. E ali no final, a gente tem a parte de personalização. Então eu posso personalizar o meu sapato também, colocando online iniciais, imprime e leva. Nesse caso, tinha aí, acho que eram 5 dias, chegava na minha casa o sapato personalizado. Então a gente tem esses 3 principais pilares, mas aí eu falo, tá, esses são os pilares.
Mas quais são as características básicas de uma loja nesse momento agora? E aí eu entendi, falando de design, nos próximos 3 anos, essas são as características básicas. Tem muita pessoa aqui de decoração, pensa nisso, gente. Você tem que pensar em biofilismo, que é trazer a natureza para dentro da loja. Dopamina é um hormônio da alegria que está na nossa cabeça. Então, o hormônio que traz alegria, que são as cores vivas, cores alegres, coisa que retira você daquela coisa fechada, do preto e branco. Inclusão, que eu vou mostrar aqui, otimização do espaço e o slow sell. O slow sell é a venda lenta, a venda construída. E só um usuário de cada um, biofílico. Isso aqui é a SAC da Quinta Avenida. Cada nível da loja é uma loja totalmente classe A, com produtos muito fechados, muito encaixotados, digamos assim. E olha isso, eles colocaram caixa de container, aqui os pilares, eles colocaram palha dentro de pilar. Ali, aquele painel de papelão pintado. E aí a gente vai para coisa, mas é caro fazer um telão de LED, é caro? E o papelão pintado? Como da Saks. Uma das lojas de classe A mais famosas, um dos magazines de classe A mais famosos do mundo. Aqui eu trago trago aqui a loja, ai meu Deus, me fugiu agora o nome, de roupas de frio, ela da Dopamina. Então olha só, ela trouxe essas cores, é uma loja mais fria mesmo, até o manequim dela está dentro de um vidro que o vidro é esfumaçado para parecer que está na neve. E aí, para trazer essa cor, essa vida, que é uma loja muito fria, eles colocam cores. Aqui a gente está falando da Tiffany, que é uma loja tradicional, toda verde, com rosa, amarelo. E ali uma outra loja, na linha também de semi-joias,